or they... Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, hoje a Universidade de Sorocaba, Rádio e TV Uniso e também nossos parceiros, TV Câmara, Rádio Nova Tropical e também a TV Votorantim, tem o prazer de trazer aqui um dos mais completos radialistas do Brasil, Clodomir Antônio Gonçalves, ou o Miro, ou só Clodomir, ou então Renan Gonçalves. Renan, muito obrigado por ter vindo aqui à universidade para contar um pouco da sua história, falar um pouco da sua vida de artista, tanto do rádio quanto da televisão. Totalmente artista, com esse monte de nome. Pode escolher, né? Escolhe qual que você acha que rima mais, que fica mais sonoro e pode chamar. É um prazerzão estar aqui, é um prazerzão contar um pouquinho da história do rádio, tem bastante coisa legal e bastante coisa interessante. Espero que gostem, né? Eu fico agradecido de fazer parte aí, 100 anos do rádio. Embora eu tenha aí 10 anos, completar 30 de vida e 10 de rádio, mas tem umas histórias boas para contar. Sabemos. Ô, Renan, você hoje é um conceituado radialista, trabalha em grandes emissoras de São Paulo, faz dublagens, mas a sua vida, como é que você começou a gostar desse negócio de rádio, de falar no microfone? Como é que foi isso aí? Então, eu comecei faz um tempinho, né? Quantos anos, hein? Ah, tem um tempo, hein? Acho que em 1900 e nada. Estava lá na Santa Ceia falando alguma coisinha já. Eu fiz a apresentação dos meninos na Santa Ceia e comecei a tomar gosto. Afogou. Eu comecei, cara, de verdade, eu tenho um amigo. Vai desmaiar aí. Eu tenho um amigo, o Walter, o Walter Miranda, que está lá em São Sebastião agora, lá em Caraguatatuba. E ele tinha um projeto que ele fazia, que era o Som Comando Jovem, que ele tocava em lanchonetes, tocava em barzinhos e tal. E eu acabei fazendo amizade com ele. E numa dessas ele fazia, naquela época, né, em 1900 e bolinha, as pessoas liam recadinhos de namorados, mandavam uns recados. Ele falou, você não quer ler aqui para mim, para me ajudar e tal? E aí eu comecei a ler uns recados e falou, poxa, você tem uma voz legal, aquela conversinha, né, Chavão? Você tem uma voz de locutor e tal, você já pensou em ser locutor? Eu falei, não, pô, tô lendo aqui os recadinhos, mas nunca tive essa pretensão. E aí comecei a pegar gosto, e aí eu comecei a ir atrás, comecei a ver, a Rádio Ipanema estava começando, acho que em 88, estava começando, 1988, ela estava começando em caráter experimental, começando a funcionar, foi onde eu acabei conhecendo um montão de gente e tal, dali para frente que a coisa começou a andar. Ô, Renan, depois desses bailinhos aí que você trocava o seu trabalho por Hi-Fi, por Cuba, só para entregar um pouquinho a sua idade. Às vezes nem isso tinha. Nem isso, né? Para ser ali o locutor, o bonito, né? O locutor dos recados. Era um investimento. O cara dizia, é um investimento que você está fazendo. Pô, mas não rola nenhum sanduíche, nada? Não, é investimento. Como é que era o recadinho? Lembra de algum? Não, eram esses recados, fulano de tal, Luizinho mandando recado aqui para Martim e tal, te amo demais, você é o grande amor da minha vida, aquelas conversinhas, né? É um grão de areia. Essas conversinhas. Nossa, o céu é azul, o mar é molhado, eu tô apaixonado, aquelas coisas que rimam. Bonito. Que ficam... Renan, depois disso, você, com todo esse incentivo, né? Você falou, né? Será que eu tenho mesmo tino? Eu tenho capacidade de ser um radialista? Começou a enveredar, como é que foi o início? Então, aí eu comecei a tomar gosto e tal. Eu já ouvia rádio desde pequenininho, né? Então eu sempre gostei de ouvir, mas nunca me coloquei no lugar. O que você ouvia? Cara, eu ouvi até que vocês entrevistaram o Carlos Cook no Convite Matinal. Puta, eu ouvia muito. Eu achava legal que ele tinha uma voz mais jovem, né? Não era aquele locutorzão tradicional. Né? E eu gostava de ouvir ele, né? Na Alegria da Cidade, o Convite Matinal, que acho que era da Rádio Vanguarda, né?
Ouvia muito o Zé Bétio, que desde pequenininho, acho que todo mundo em São Paulo, quando eu cresci em Osasco, todo mundo ouvia, né? Joga água nele, Rufino. Então eu achava muito legal aquilo lá. Mas nunca tinha me imaginado fazendo rádio, né? Nunca tinha me visto trabalhando com voz, trabalhando com rádio. Ouvia aquelas cartas, Que Saudade de Você, do Eli Correia, eu falava, meu, como o cara consegue contar uma história, né? 1 hora contando uma história. Eu achava muito legal. E aí eu comecei a tomar gosto, falei, vou ver como é que funciona isso. Comecei a ir atrás, marquei alguns a lista testes, pegava para saber onde era a rádio, para quem ligava, demorava para atender. Fichinha no bolso, no orelhão. A primeira que eu fui fazer um teste foi a Rádio Meridional, que ela era uma rádio classe A, tocava aquelas músicas de orquestra, aqueles nomes impronunciáveis, né? Eu fui fazer lá. E tinha lá grandes locutores. Tinha com muita vozes, gente né? bacana lá. E tinha lá locutores que, inclusive, trabalharam na BBC, Voz do Brasil, e você foi fazer o teste lá. Isso. Sentou no sofazinho e sentei lá, fiquei quietinho, eu vim fazer um teste e tal. A menina, você aguarda que daqui a pouquinho o técnico vem te chamar. Aí tô eu lá sentado, foi até curioso, porque aí veio um senhorzinho pequenininho, magrinho e tal. Eu fiquei olhando assim, né? Falei, nossa, com esse aí eu posso, né? Aí ele chegou no balcão, aí ele perguntou para a menina se determinada pessoa trouxe o meu bolo que eu pedi e tal, mas saiu uma voz dele que eu fiquei olhando assim, eu fiquei, caramba, velho, né? Que vozeirão de trovão desse senhor. Aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha sido um grande, né, radialista, tinha trabalhado na BBC de Londres, um vozeirão. Eu não lembro o primeiro nome dele, eu sei que era Nogueira, né? Ele era irmão do outro Nogueira também, que eu não vou lembrar. Zé Carlos Nogueira. Uhum. Rapaz, que absurdo. Eu falei, nossa, vou fazer o que aqui, velho? Né? Tanto que fiz o teste, não virou, não rolou nada, mas fiz, foi legal de aprendizado, né? Mas, nossa, foi um absurdo. Ali já foi uma lição de humildade. Ali já foi tipo, ó, fica aí que o buraco é bem mais embaixo. O menino lá do Esmeralda, né? Aparecer com a voz, não, porque eu sou locutor. O pessoal tava falando que eu tinha uma voz bacana, eu falei, não, deve ter então, né? Deve ter uma voz legal. Aí eu vi que não era nada daquilo, não tinha nada. O seu amigo estava te enganando. Ele estava querendo dinheiro. Renan, e aí você consegue perceber que nesse momento não deu, mas você não desistiu. Sim, né? Não. Aí eu comecei a ver, aí fui conversar, aí a Rádio Ipanema estava começando, aí eu fui conhecer, onde eu conheci grandes comunicadores lá, o Walter, eu conheci de lá, o Fernando Corneta Carriel de lá, né? Imagina. O Luizinho. Bom, eu conheci uma galera boa que já faziam rádio, né? E era uma rádio legal, uma rádio jovem, né? Então era uma comunicação diferenciada. O FM também estava começando aqui em Sorocaba a andar, a deslanchar, então foi um negócio legal. E aí eu comecei a tomar gosto, então, mas demorou ainda para entrar isso em 88. Eu comecei a fazer em 90, num projeto na Rádio Vanguarda. Eles fizeram um teste lá de locutor por um dia, locutora por um dia, e eu acabei sendo contemplado. Aí fui trabalhar com o Salsicha, que era um locutor que era de São Paulo, e fiz com o Guedes. Fiz um horário, um pedaço com esse Salsicha e outro pedaço com o Guedes Júnior. Fazer uma parceria, um ping-pong? Foi uma dupla, né? Eles desanunciavam, eu anunciava, desanunciava também e tal. Foi uma brincadeira e acabei depois sendo contratado pela Vanguarda. Acabou dando certo e acabei começando lá. De um locutor por um dia, nesse projeto, você passa a trabalhar na rádio, mas você teve que fazer aí um treinamento também, né? Sim. Antes eu tive que correr atrás, eu fui aprender, porque no FM todo mundo, você trabalha com locutor e operador ao mesmo tempo, né? E eu nunca tinha entrado dentro de um estúdio, então eu fui ver onde eu ia conseguir aprender a operar. E aí eu fui na Rádio Vanguarda. Aí eu trabalhei com o Valone Neto. Fiquei uma semana trabalhando como operador dele para pegar toda a técnica, e com o Sabonete, que era um outro locutor do AM também. E aí dali eu aprendi, aí eu já estava apto para né, fazer a locução e a operação ao mesmo tempo e tal. Vale lembrar também que Valone Neto foi um grande locutor aqui da cidade de Sorocaba, foi um grande comunicador, coordenador de rádio, foi vereador, trabalhou em rádio comunitária.
e tinha uma peculiaridade que ele não enxergava. Sim, né? eu achava absurdo, porque ele tinha todo, né, ele sabia de tudo, tinha um esquema que você falava a hora para ele e tal, mas ele sabia, tinha uma luz que acendia, ela dava um sinal para ele próximo onde ele ficava, então ele sabia a hora que era para falar, a hora que não era para falar e tal, e era muito comunicativo, né, ele mandava muito bem na profissão. Maravilha. Renan, quando você é contratado na Rádio Vanguarda, normalmente quando é um locutor novo, é um funcionário novo, os horários não são dos melhores, né? Sim, sim. Qual foi o horário que você foi trabalhar na rádio? Então, no começo tinha muito isso, né? Aí os caras, olha, você não tem aquela agilidade, aquele pique, ou tem a voz um pouco mais pesada, eles jogavam para fazer o horário da noite. E quando eu entrei na Vanguarda, eu entrei para fazer, a primeira locução que eu fiz foi das 8 às 10, das 20 às 22 horas. Aí depois eu comecei a fazer à noite, das 10 às 2, que eu fazia o Music for Lovers na época. E nessa época que você começou na rádio, você começou como Clodomir Gonçalves, como Miro, como é que foi a história aí do seu nome? Então, na época, para surgir o Renan, aí a gente estava conversando até a Cecília, aí era para ser Miro, né? Porque todo mundo falou, chama Clodomiro, Miro, e chamavam de Miro, ficou Miro, não, Miro não dá, porque não soa tão bem e tal. Aí sugeriram alguns nomes e dentre esses nomes ficou o Renan. Eu falei, pô, o Renan é legal por causa do vôlei. Ninguém tinha, foi até a sugestão minha mesmo, do Renan, que sugeriram Fabrício. Eu falei, não, Fabrício eu não sei, né? Aí Tony, mas Tony tinha alguns já, e acabou virando o Renan. Renan soava bem, né? Renan Gonçalves. Ficou bonito, né? Enchia a boca para dizer. Aí acabou virando o Renan, e tanto que até em casa chamam o Renan agora. O Renan pegou. Quando chamam Clodomir, você pode correr que é. Quando a sua senhora chama Clodomir, vem aqui que eu preciso falar com você. Já era, a casa caiu. A sua mãe e seu pai também chamavam de Clodomir? Chamavam. Mas aí, agora virou o Renan, né? Virou o Renan. Aquele morreu, Clodomir. E se ligar o senhor antes, então aí você pode correr, que é bucha mesmo. É bom para as cobranças, né? Eu sou Clodomir, não. Quem é? Renan. É o primo dele. Eu passo o recado, pode deixar. Agora, Renan, para quem começa no rádio, isso é até interessante para quem nos assiste, quem nos ouve, o começo de rádio não é uma coisa tão fácil, né? Você saía de madrugada lá da Rádio Vanguarda, que a época era no centro, né? Sim. E ia para casa como? Então, rapaz, quando eu comecei, o rádio tem aquela coisa que todo mundo acha que vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, né? E você tem que trabalhar muito, né? Isso é para poucos, dá para chegar, né? Para poucos dá. Dá para dá para você sobreviver bem, mas você vai trabalhar bastante. Acaba fazendo 2 trabalhos, trabalha com rádio, trabalha numa outra rádio, trabalha com gravação de comercial, uma infinidade de coisas que você consegue fazer. Mas no começo eu saía às 2 da manhã, fechava, e na época a gente desligava a rádio, desligava o transmissor, eu saía 2 horas da manhã da Praça Coronel Fernando Prestes e ia até o Cerrado, lá no Parque Esmeralda, eu ia a pé andando. Então eu caminhava, eu ando rapidinho, 1 hora andando a pé, era todo dia andando a pé, tinha que ter muita força de vontade para continuar. 1 hora na caminhada na madrugada. 1 hora andando rápido, né? Então foi complicado. O começo foi bem difícil. E ainda algumas vezes parei para pensar, falei, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso vai dar futuro lá na frente? Não é fácil, não. E como é que era esse processo aí de trabalho, escola, atrapalhou um pouco? Então, rapaz, eu estava na época no colegial, terminando o colegial, atrapalhou, porque eu estava estudando. Como eu fazia das 10 às 2 da manhã, eu poderia só estudar de manhã. Então eu chegava 3 horas da manhã em casa, para descansar e acordar às 5h30, 6 horas todo dia, para chegar às 7 no colégio. Foi difícil. O primeiro ano, tanto que eu estava no segundo colegial, eu não consegui terminar por falta, e acabei desistindo. Depois eu fui fazer mais para frente para terminar, e aí depois eu terminei, mas no começo foi bem difícil, ou eu fazia uma coisa ou fazia outra, né? O bom é que você conseguia levar pãozinho fresco para casa, né? Então, eu passava, tinha padaria que ficava, não era nem 24 horas, eles tinham uma cabininha que você pedia o pão, eles te passavam o pão, eu levava, ia comendo o meu pãozinho e chegava em casa todo dia de manhã, tinha pãozinho fresco para comer.
Quando tinha dinheiro para comprar um pãozinho, também não era todo dia que dava. Beleza, você sai aí então de Rádio Vanguarda, dificuldade, a vida começa a melhorar, você muda de rádio. Então, aí eu tive uma proposta de uma outra rádio, e aí eles tinham um táxi que levava, porque tinha um locutor do AM, e aí eu saía 2 horas da manhã, ele me levava para casa. Então, pô, foi um adianto, né? Falei, já então, melhorou, já né? deu uma melhorada. Melhorou de vida, né? Não precisava mais 1 hora de caminhada. E você passa da Cacique e vai para outras rádios aí, como Ativa FM, Nova Campinas. A Metropolitana também foi bem difícil, né? Foi. Eu fiz a Metropolitana, fiquei um tempo. Quando eu saí da Vanguarda, acabei fazendo um tempo a da Cacique, acho que eu estava. Eu já não lembro direito. Mas aí eu fui fazer, mas eu fiquei uns 3 meses na Metropolitana também. Mas não deu para ficar muito mais, não. E lá tinha uma baita tecnologia também, né? Na época tinha, era fantástico. Para quem não sabe, a Rádio Metropolitana, na época, trazia todo o material gravado de São Paulo, né? Sim. O operador locutor tinha que fazer aqui esse entrelaçamento aí de locutores, operador, comercial. Como é que era isso aí? Quando eu entrava nos comerciais, você disparava os comerciais daqui, mas na época a gente tocava tudo em rolo, né? Colocava o Akai, deixava preparado 3 Akai para você começar os comerciais vinham tudo gravado em fitinhas de rolo. E aí era um pererê, né? Porque você tinha que disparar um atrás do outro, tirava, colocava, para voltar de novo a rede, que a gente chamava, que era a gravação pronta que vinha de São Paulo. E nessa época aí, você não chegou a jogar rolo de fita lá do estúdio lá da Braguinha? Não, fora não. No chão a gente colocava bastante. Tiveram algumas pessoas que jogavam. Há lendas que voava fita lá de cima, né? Os caras jogavam para ver se ela caía lá na praça. Eu fiquei sabendo. Você não, eu nunca joguei. Lenda. Entendi. Entendi. São coisas que rolam. E depois de um tempo, você também vai para outras emissoras de rádio, é isso? Aqui em Sorocaba eu passei por todas elas, rapaz. Eu fiz aqui, comecei na Vanguarda, fiz a Cacique, aí eu fiz a Rádio Ativa, que era uma rádio sertaneja, que hoje é a top, né? Fiz a Ipanema, aí eu fui fazer Campinas, fiz a Morada do Sol em Campinas, mas antes eu tinha ido para São Sebastião, fiz a Morada do Sol em São Sebastião, fiquei um tempo lá também. Aí voltei para Sorocaba e fiz a Vanguarda de novo. Foi a minha primeira rádio e minha última rádio em Sorocaba foi a Vanguarda. Por falar em Rádio Vanguarda, você teve um contato muito próximo do seu Salomão Pavlovski, uma lenda do rádio sorocabano. Ele impunha respeito, né, por tudo, por ele ser o dono da rádio, pelo tamanho gigantesco que ele tinha e pelo jeito dele conversar com a gente. Né? Criador aí da Rádio Vanguarda, da TV SBT de Sorocaba. Uhum. Agora, você aprendeu com o seu Salomão a como arrumar um disco, é isso? Não, teve. Ele era exigente com o cuidado que a gente deveria ter com os equipamentos. E uma vez ele entrou dentro do estúdio, eu estava colocando, a gente usava muito disco, né? E eu estava colocando no ponto a música próxima que eu ia executar no ar. E aí você coloca ali no ponto e você vai ouvir no kill, né? E aí você está ouvindo no som para ver se a música está no ponto. Eu voltei e fiz aquele barulhinho, aquele quack, quack, quack que a gente fazia. Aí o seu Salomão falou assim, companheiro, o senhor tem que tomar cuidado com essa minha agulha, é caro, o senhor não pode ficar fazendo isso, porque o senhor estraga a agulha. Aí eu, né, todo inocente, mas seu Salomão, a gente tem que colocar no ponto, tem que fazer esse barulhinho aqui para achar o ponto. Não, só pode colocar aqui que vai ficar certinho. Ele me colocou, eu coloquei uma vinheta, disparei, ela não entrou patinando, não entrou nada, entrou certinho a música. Aí ele falou, é assim que o senhor tem que fazer. Eu falei, muito obrigado, farei na próxima. Falei, meus parabéns. Mas eu tenho uma gratidão gigantesca com a família Pavlovski, porque foram eles que abriram as portas, né, do rádio para mim, e sempre tive o maior respeito por eles e tal, e devo muito a oportunidades que eles me deram. A Cecília me escrevia as pronúncias das músicas para facilitar a minha vida, porque a Vanguarda, quando eu trabalhei no programa romântico, ela era bem black music, né? Que ela era estilo Bandeirantes naquela época dos anos 80, então eu tocava muito George Benson, né? A música black americana com aqueles nomes gigantescos, então ela me facilitou muito a vida, ela me colocava a pronúncia, olha, me ajudava, a gente passava às vezes a programação para ver como é que funcionava, como é que não.
Ela me ajudou bastante no inglês ali para dar aquela enrolada boa. Que na época, todos meninos ainda, jovens, né? Não tinha aquela experiência. E não tinha internet para você, né? Então era tudo mais difícil para você acompanhar e descobrir. Porque nomes de artistas são, né, peculiares, né? Que às vezes o cara é americano, mas a pronúncia do nome dele é de outra origem. E para você pronunciar corretamente, demanda um jogo de cintura ali bacana. Há lendas que muita gente falava, por exemplo, numa situação dessa, falava Biggies, né? O 2, né? GNR, né? O B40 também, tinha umas coisas assim. Né? Então é uma forma aí de ajudar os jovens locutores, né? Decure também, era bem legal. Você já mandou alguma dessa, Renan? Não tive essa. Mas tinha bastante testes, rolavam assim, né? Mandar Decure. O B40, o 2. O 2. Era legal. Agora, na Rádio Vanguarda, existe uma lenda que muita gente deixava a rádio lá no ar, né? Que o seu Salomão, logicamente, não aprovava isso e era veemente na bronca, para comer um lanchinho ali na praça, né? Pois é, rapaz. Você foi um deles? Não cheguei, mas teve sempre um amigo do amigo, né? Mas não é comigo, né? Não era comigo, eu fiquei sabendo. Não, teve uma situação, o operador do AM, né, esse é fato real, o operador do AM e o locutor do AM, eles desceram na lanchonete para comer e não me avisaram nada e deixaram tocando a música. E a porta ficava de frente uma para a outra. Aí eu fui ver, o disco estava tocando, né? Tinha acabado, a agulha estava batendo no final, fazendo um tuc, tuc. Falei, sumiram os meninos, foram abduzidos, né? Eu coloquei novamente a música para tocar do começo, procurei eles, não achei, voltei, né, para o estúdio e fiquei lá esperando, aguardando eles. Daqui a pouco apareceu o dono da rádio, bombeiro, eles tinham ficado presos no elevador. Quer dizer, muita falta de sorte, né? Muito azar. Né? Aí deu todo o BO para os dois, coitados. Ô Renan, a vida de radialistas, vidas de operador de rádio, no começo é muito difícil, né? Sim, sim. Há uma lenda que você foi comprar um tênis uma vez e teve uma boa surpresa também, né? Na época eu estava na rádio, fazia locução e fazia programação também. Dois empregos, né? Dois trabalhos, né? Eu falei, 2 empregos na rádio. Eu falei, puxa, e estava na moda um determinado estilo de tênis, todo mundo tinha. Eu falei, vou comprar um desse também, que é bacana. Desci, né? Na hora do intervalo que eu tinha de almoço e tal, antes de entrar no ar. Falei, vou comprar esse tênis. Aí eu cheguei e provei o tênis e tal. Falei, vou fazer financiado. Que bacana. Aí foi para passar a ficha. Fazer ficha. Ele fala que tem 10 anos de rádio, tá falando em ficha para comprar no crediário. Fazer a ficha cadastral do menino. Rapaz, aí foi a moça com a maior cara triste, não foi aprovada a sua ficha, moça, o salário não é compatível. Pensa num camarada que ficou chateado. Falei, você falou, mas eu sou o Renan Gonçalves. Eu sou artista do rádio, não consegui comprar um tênis financiado, velho. Como é que pode? Aí eu tinha recebido um envelope, que eu recebia por fora esse outro trabalho da programação. Aí desci e comprei o tênis à vista. Bravo, né? Falei, não, me dá aqui. Fiquei duro, mas pelo menos eu comprei o tênis à vista, porque financiado os caras não me venderam. Aquele tênis ZX era branquinho. Era um tênis branquinho, era bonito. Todo mundo tinha. Falei, vou comprar um desse para mim também. Então. Mas não foi financiado. Muito bom. Ô, Renan, você tem boas histórias também de Rádio Ipanema, né? Que à época tinha ali grandes locutores, uma rádio que tinha uma audiência gigantesca. Como é que você chega nessa emissora, chinelinho de dedo, humilde, né? Sim, sim. Como é que foi a sua entrada também na Rádio Ipanema? Então, eu tinha voltado do litoral, né? Tinha feito a Morada do Sol. E aí eu estava fazendo a Rádio Ativa, que era uma rádio sertaneja, e fazendo a Nova. Aí eu acabei saindo das duas. Aí eu fui procurar trabalho na Ipanema. E o Anderson Santos era o coordenador. E aí eu fui lá conversar e acabamos conversando e tal. E foi engraçado porque a gente saiu para uma festa depois. E eu cheguei em casa, falei para minha mãe, eu saí para procurar trabalho à tarde, voltei de madrugada. Com a camisa da rádio, que o Anderson me deu uma camisa da rádio, a gente voltou meio alegre, o pessoal ele me deixou em casa e tal, eu falei para minha mãe, onde você estava até essa hora? Fui ver o trabalho e tal, isso é hora de chegar?
Falei, não, mas eu consegui o trabalho. Ah, tá bom que você conseguiu o trabalho. Eu falei, eu ganhei até a camiseta da rádio e tal. Mas ela não acreditou, não. No outro dia que eu fui estagiar, eu tinha sido contratado mesmo pelo Anderson, mas ela não tinha botado fé, não, que eu tava meio... Nem sua mãe botava fé. É porque eu saí à tarde, né, para ver o trabalho e voltei altas horas da madrugada, ela não acreditou muito, não. Mas era verdade, tinha acertado com ele. E nesses seus momentos alegres, né, digamos assim... Né? Posso até tomar uma água? Toma uma água para curar a ressaca, né? O Renan tem algumas boas histórias de, por exemplo, não querer sair de dentro do carro, na porta da casa, falando, não tá na minha casa. Eu estava meio cochilando e eu achei que não estava em casa e tal. Porque esse negócio de deixar em casa era um negócio desagradável, porque o pessoal deixava todo mundo, era um padrão, cada um que ficava na casa, o último se dava bem, mas o primeiro, o segundo e o terceiro, os caras buzinavam, acordavam toda a vizinhança, acordavam a família, falavam umas bobagens, então era meio vergonhoso descer. Eu acho que nesse dia eu estava meio sonolento, não lembro. E aí não quis descer da casa. Eu dormia fácil, né? Porque eu encostava e eu cochilava. Teve que ser empurrado para fora, né? Para entrar dentro de casa. E tem boas histórias também, né? De Renan Gonçalves, que num carnaval, na Rádio Ipanema, o coordenador... Eu também não lembro muito bem dessa história. Mas nós lembramos, nós vamos refrescar a sua memória. Reza a lenda. Reza a lenda que o coordenador da rádio fez uma reunião no carnaval e disse, Newton Severino, que, senhores, vocês já são adultos, vocês precisam ser responsáveis. Ele era bravo, né? Bravo. Precisam ser responsáveis, não bebam no carnaval, façam direitinho. E o Renan levou a risca, isso, Renan? Levei, rapaz, levei a risca. Foi um negócio... Tanto que vocês ouviram depois, quando ele me chamou para ver o que tinha acontecido. Eu fui passar o relatório para ele e me saí bem, né? Porque ele me deu os parabéns que eu tinha feito tudo certinho que ele tinha pedido. Você fez uma trajetória na Afonso Vergueiro, é isso? Então, pois é, rapaz, eu tava... Mas aí tem a minha versão, Estávamos descendo, porque na época a gente pilotava o carro da rádio também, que a gente chamava de viatura, né? A CP e a CX... e a DM. Eram 3 carros que tinham. E eu fui com outro locutor, eu não lembro se era o Luizinho ou se era o Caju, outro motorista, que a gente desceu meio rápido Afonso Vergueiro, né, fazendo gracinha com o carro. E ele parou antes e eu entrei na Afonso Vergueiro. Aí o Eugênio Salerno, eu entrei na Afonso Vergueiro. Tava cheia de cones. E eu atropelei os cones, né? Derrubei os cones. Aí eles entraram na sua frente. O cone estava atravessando um lugar que não era para atravessar, né? Na curva é aconselhável você não atravessar, né? O cone estava atravessando fora da faixa. O cone estava atravessando fora da faixa. E aí tomei a chamada do guarda, e esse guarda, não só contente, foi falar na rádio o que tinha acontecido. E aí os caras ficaram meio bravos comigo. Mas foi uma fatalidade, porque o cone não era para estar atravessando ali. Com né? certeza. E, aliás, não era nem para ele se mexer, não sei o que o cone estava atravessando. Eu achei estranho também. E depois desse episódio, né, com um aviso na emissora, tudo, Renan Gonçalves teve uma reunião ali separado, né, numa sala fechada. Isso. Né? E aí foi com o Newton Severino. Ficou bravo, hein? O rapaz falou bastante e tal. E eu lembro que depois de ouvir ouvir todas as conversas e os conselhos que ele tinha para dar, eu saí, estavam todos os amigos na porta ouvindo, né, o que tinha acontecido. E aí, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não aconteceu nada, ele estava de boa. Uma conversa... uma conversa amigável, saudável. Perfeito. Foi bacana. Perfeito. E também tem histórias de Rádio Ipanema, até para que a gente possa dar sequência, até para que as pessoas possam entender, né, novos locutores, novos profissionais do meio, que o rádio, né, para quem ouve o rádio lá bonitinho, o locutor falando, tem histórias de bastidores que fazem parte, né, fizeram parte até para o crescimento das pessoas, né? Sim. Crescimento. E na época éramos todos adolescentes, né? Éramos todos jovens, 21 anos de idade, então era tudo... E numa das situações, Renan Gonçalves tinha que entrar na madrugada, né, na Rádio Ipanema, no horário da madrugada.
E como ele morava ali no Esmeralda, pegava o último ônibus, né? Sim, sim. Para ir trabalhar e ficava ali, de repente, na Soft, né? Tomando ali um Guaraná, né? E depois descia para a rádio trabalhar. Mas esse dia eu não ia trabalhar, eu passei lá para descansar mesmo, que eu não ia trabalhar. E o Renan Gonçalves chegou até a Rádio Ipanema e tocou a campainha Ninguém e não foi atendido? Não, ninguém atendeu, mas esse dia eu não ia trabalhar, porque a gente acha que tinha ainda um outro amigo DJ que era uma perdição, né? Levava a gente para o mau caminho. E eu, como um garoto, né, ingênuo e um garoto tanto quanto bobinho, acompanhava ele porque eu achava legal, né? Aí eu falei, bom, vou passar na Rádio Ipanema que eu preciso, né, usar a casinha e tal, depois eu vou para casa. E aí eu toquei a campainha, ninguém atendeu, eu sentei na soleira da rádio, fiquei ali, acabei pegando no sono. Adormeci, porque estava cansado, tinha trabalhado já o dia todo. Falei, puxa, depois tinha que esperar o ônibus para ir embora e tal, e E você foi acordado por um repórter da rádio. O repórter estava meio também, não sei se ele não estava, né, bem das ideias também, se ele estava cansado, né, tanto quanto eu. Aí ele foi lá, ele achou que era alguém que estava dormindo lá e tal. Eu falei, olha, estava tudo escuro, né? Ele quase que me jogou para fora da rádio. Foi um momento triste. Depois que ele me reconheceu e tal, mas até aí a Inês é morta, né? Já tinha acontecido todo... Para quem não sabe quem é esse repórter, ele era Carlos Gomes, repórter policial da Rádio Ipanema na época, e fazia a cobertura do plantão policial e andava a noite toda fazendo as reportagens e tudo mais. E quando viu lá no cidadão... Sentado, dormindo. E estava escuro também, então não tinha nem como ele saber quem era. E fora que Renan Gonçalves passava na frente da rádio, de madrugada, o guarda anotava lá, seu Renan passou na frente da rádio. Tinha, né? Aquele guarda que contava a vida de todo mundo, né? Quantas vezes passou, né? O fulano passou 3 vezes aqui em frente à rádio, acho que ele estava querendo entrar. Comendo pão. Passou ele e o Luizinho, eles não estavam muito bem, estavam falando alto, cantando, né, na rua. Bom, Renan... Era difícil. A gente fala dessas histórias até para que as pessoas possam entender e verificar o que é difícil a vida de um cidadão até ele conseguir um bom trabalho, um estrelato, ter boas referências com amigos para poder chegar a algum objetivo. Você sai de Sorocaba e vai trabalhar em São Paulo, em grandes rádios. Como é que foi essa mudança de ter aqui aquele pessoal novo, né? Pessoal amigo, bagunceiro, sempre profissional, trabalhando direitinho, mas a molecagem era grande. Era grande. Aí chega em São Paulo um negócio mais sério. Como é que foi essa mudança? Então, desde o começo eu sempre gostei de trabalhar, queria trabalhar, né? Um sonho. Eu acho que todo grande profissional do rádio queria trabalhar em São Paulo, né? Passar pelo menos por São Paulo, trabalhar numa rádio grande, até para você criar uma certa bagagem, mesmo que você voltasse para a sua terra, para a cidade de origem, mas você tinha passado por lá e aprendido com grandes profissionais. E eu sempre gostei da Rádio Cidade, que era uma rádio mais popular, uma linguagem que dava mais certo para mim. E o pessoal gostava mais da rádio da Bandeirantes, que ela era mais black, da Jovem Pan. Eu gostava mais da Rádio Cidade, que era mais popular. Aí eu falei, vou trabalhar em São Paulo, vou tentar trabalhar em São Paulo. E em 95 eu juntei um monte de fitas, né, cassetes, que a gente fazia a nossa demo. Piloto, né? O piloto que a gente chamava, o que era o piloto? Era uma coletânea de alguns momentos do trabalho que a gente executava na rádio. Então, você catava as melhores partes, montava ali uns 2 minutos de locução e levava. E aí eu chamei um outro amigo e a gente foi para São Paulo entregar fita, cassete e tal. Aí comecei lá no começo da Avenida Paulista, onde se concentravam todas as rádios, e passei e acabei, depois de um tempo, entrando na Rádio Cidade, que já era primeiro lugar no maior mercado de São Paulo, né? E aí eu fiquei bons anos na Rádio Cidade, foi muito legal, onde eu aprendi, onde eu andei bem
no sentido profissional da coisa. Foi muito legal, aprendi muito lá. Cresceu bastante lá, mas também, mesmo estando lá, as dificuldades eram enormes, né? Não, sempre, porque todo começo é muito difícil, né? Quando você vai começar, se você achar que é tudo um mar de rosas, o dinheiro é contado. Eu tinha a locomoção de sair de Sorocaba para ir para lá, né? E você acaba fazendo o final de semana, eu era o folguista. Um dia almoça, no outro dia você tem que reza. E nessa época que eu entrei lá, eu estava fazendo a vanguarda aqui, foi em 95. Então eu saía da vanguarda às 4 da tarde, aí eu parei de fazer a programação, que não conseguia mais, não tinha tempo, eu ia para lá, e eu já comecei, no primeiro mês que eu comecei a fazer a Rádio Cidade, eu já comecei a cobrir férias na madrugada. Então eu fazia das 2 às 6 da manhã, vinha para Sorocaba, chegava 9, 9h30, entrava às 11 na vanguarda, saía às 4 da tarde. Aí eu ia para casa, dormia um pouco, para sair 11 horas no último ônibus, para entrar 2 horas da manhã lá. Aí foi uns 6 meses, assim, foi muito difícil. E dormia no ônibus, dormia na rádio, no chão de rádio. No sofá, onde encostava eu dormia. Então foi... É aquela coisa, você tem que estar a fim de fazer mesmo. Porque objetivo. Porque o começo é muito difícil. E ali em São Paulo você trabalhou nas principais rádios, né? Na Cidade, na Nativa, Band, na Sucesso, na Tupi. Hoje você está na Trans, é isso? Na Transcontinental. Graças a Deus, eu me sinto privilegiado porque eu passei pelas maiores rádios de São Paulo, deixei bons amigos, fiz grandes amizades e trabalhei em rádios assim, de ponta mesmo. Aprendi. A gente está sempre aprendendo, mas eu me sinto privilegiado por ter trabalhado aí nas principais FMs de São Paulo. Agora, mesmo trabalhando em grandes rádios, sempre tem aquelas histórias de radialistas que Sim. a gente precisa contar aqui. Você já foi confundido com outra pessoa? Com outro, você que é o Renan? Não, o rádio tem essa coisa do lance da imaginação, né? Aí as pessoas ouvem e cada um faz uma imagem né? do Cria locutor. uma imagem. E aí você faz o programa, a pessoa se encanta com a sua voz e tal. E em alguns momentos você vê que a pessoa fica desiludida, né? Ela chega, eu não sei qual que é a intenção. Nossa, esse menino deve ser, né? Alto, de olhos azuis, né, musculoso, rico. Aí chega, você que é o fulano, Dá aquela olhada. Falei, sou eu. Tá. Que legal. Bacana, legal. Também tem o outro lado, né? O locutor que fica ali, por exemplo, na madrugada, falando com o ouvinte, aquela voz macia, tal. Sim. E faz também uma imagem do ouvinte. Faz. Já foi ao encontro de ouvintes? Já, na época de adolescente, né, do rádio, começo do rádio. Porque na época não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp, então era por telefone. E aí você também se encantava, né? A pessoa conversando, falando, nossa, né? Que voz Carentão bonita. Na madrugada. Que voz bonita, né? E aí, às vezes, se marcava umas coisas, você ia ver e tal, e não era nada daquilo. Então era um chumbo trocado. Você usava o velho golpe da roupa diferente ou não? Não, as pessoas usavam isso? Vocês? Você nunca fez isso? Não. As pessoas usavam? Eu não usava, não. Aí como é que você vai estar? Eu vou estar de camisa preta e calça jeans. Tá. Você ia com a camisa amarela, né? Pra não ter perigo. É você que é o fulano? Não sou eu, não. Eu não sou eu, não. Daí mudava a voz. Dá uma gaguejada, né? Tipo, não sou eu, não. Você já largou o microfone aberto e falou besteira? Já. Já aconteceu de falar besteira, o microfone tá fechado e vazar, né? E aí você fala, você tá saindo no ar tudo que você tá falando. Ou você está conversando no telefone e o microfone ficou aberto. Oi, amiga. Bonita. Falando bobagem. Ver. Ou às vezes falando besteira com um amigo no telefone, ou ali no estúdio mesmo, né? Que não é difícil falar besteira, né? A coisa mais fácil que tem é a gente falar umas coisas erradas e tal. E você já... a responsabilidade é muito grande, né? Sim, dentro do rádio, com o horário, né? Com horário para colocar o cliente, para falar e para chegar também um pouco antes. Você já chegou atrasado em rádio? Então, no rádio, a gente vale sempre lembrar que mesmo quando a gente conta essas histórias, que a gente era mais moleque e tal, mas fazendo, né, não tem o que as pessoas reclamaram, porque a gente trabalhava direitinho. É que fora do horário, do expediente, a gente era meio virado no giraia,
né? Mas a gente cumpria o horário, fazia o que era para fazer, até por isso que a gente está até hoje fazendo, né? Senão não vingava. Mas já teve uma vez que eu me atrasei muito na Rádio Cidade. Que eu Muito quanto? 10 minutos? 3 horas. Porque aí não foi nem tanto culpa minha, porque eu fazia madrugada, eu estava fazendo férias, e aos finais de semana eu fazia das 7 ao meio-dia, que eu fazia o horário do Rony Magrini, né, que eu cobria amanhã, que ele fazia de manhã na Rádio Cidade, eu estava fazendo as férias, então eu fazia das 2 às 6. Então eu chegava na sexta-feira, mudava, eu fazia a semana inteira a madrugada, e no sábado eu entrava de manhã. Chegou um belo dia que eu dormi, né, estava acostumado, demorei para dormir, a hora que eu acordei o sol estava batendo, eu falei, eu acordei assustado, eram 9h20, eu entrava às 7. Aí saí correndo, não sabia, na época a rádio disponibilizava um hotel ali na Duque de Caxias, eu fui até a porta, voltei, estava sem camisa, saí no elevador, voltei, estava desesperado, aí cheguei na rádio, não tinha celular na época para ligar, cheguei na rádio, aí o outro locutor que estava desde as 2 da manhã, que era o Beto Medeiros, dando risada, ele falou, liga para o coordenador e tal, para ver se você entra, né? Eu falei, puta, liguei, ele falou, pô, velho, isso é hora de chegar, pera que eu vou ligar pro diretor e tal. Aí passou uns 20 minutos, eu desesperado, aí o cara, pode entrar, eu entrei 10 horas da manhã, aí fui das 10 ao meio-dia. Maravilha, mas né? Foi triste, aí tava desesperado, né? Nervoso. Muito bom. E você já dormiu reunião também, né? Não, a reunião era batata. Então, nessa época eu fazia madrugada, e na época na Rádio Cidade tinha reunião todas as terças-feiras às 5 da tarde. Aí o que eu fazia? Eu ficava lá das 6 até as 9, dava para dormir em algum canto, mas 9 horas começavam a chegar o pessoal para trabalhar dentro da rádio, não dava para dormir em lugar nenhum mais. Não tinha onde se esconder para dormir. Não, aí ficava andando, ia na Paulista, andava, voltava, aí chegava 4 horas da tarde, eu estava morrendo de sono, não dava para voltar para casa, 5 horas era a reunião. Até daria para voltar para Sorocaba e voltar, mas eu não tinha dinheiro para voltar. Ia ficar, né, difícil de voltar. Aí começava a reunião e eu dormia, não tinha jeito. Bom, e também tem que ter muita atenção quando está trabalhando, né? Quando está fazendo aí entrevistas. Isso é um dos grandes problemas dos apresentadores. Sim. Já entrevistou gente com nome errado? Cara, eu teve uma vez aqui em Sorocaba, nossa, essa mancada foi triste. Porque eu tinha feito madrugada na rádio, e aí o coordenador, olha, não tem ninguém para fazer, você vai ter que fazer a cobertura lá do cara que é candidato a prefeito aqui em Sorocaba, e você vai gravar a entrevista com ele. Falei, mas por que eu? Não, você não pode fazer, não, eu vou com você. O coordenador não quis fazer. Não, você vai lá, você faz. Tá bom. Aí eu fui, chegou a minha vez de perguntar para esse futuro candidato a prefeito, eu comecei a falar, enchi a bola dele, falei que, né, as pessoas gostavam demais desse nosso futuro prefeito, que ele tinha feito da outra gestão um trabalho maravilhoso, fiz todo aquele comercial, e a hora que eu falei, estamos aqui com fulano de tal, eu mandei o nome do concorrente dele. E eles não se bicavam, né, não se gostavam e tal. Aí ele olhou para minha cara, eu fiquei olhando para a cara dele, não tinha entendido, falei, o que ele fez essa cara, né? Daí ele falou, meu amigo, eu sou o fulano de tal, virou as costas e saiu. Aí eu fiquei com o microfone olhando assim, assustado, falei, errei o nome do cara. Aí eu saí, voltei, o cara estava no carro esperando. Aí ele falou assim, conseguiu a entrevista? Eu falei, não, eu errei o nome do cara, velho. Você não fez isso? Fiz. Não volto mais lá, não. Não voltei, ele foi lá e gravou com o cara. E aí me zoaram pra caramba na rádio. Mas, eu tava com sono, tava cansado. E pra mim, eles eram todos de bigode. Pra mim eram todos iguais. Não mudava nada. Renan, essas histórias de rádio são muito interessantes e até para que as pessoas possam saber aí que acontece. Todo mundo consegue errar, são seres humanos, né? Em rádios maiores você tem até uma produção que vai junto, vai te ajudar. No rádio do interior você tinha que você mesmo batia o escanteio e corria a cabecear. E como é que entra Renan Gonçalves no mundo da dublagem, que é uma das coisas que você faz hoje, Renan? Sim. Então, cara, eu sempre gostei, desde pequeno, eu sempre achei muito legal aquele lance dos caras falarem em português, né, no filmes, desenhos, mas nunca tinha me aprofundado nisso. Aí, depois de muito tempo, aí eu fui conhecer as pessoas lá em São Paulo, que em São Paulo você acaba conhecendo tudo de tudo, né? Aí eu fui conhecer as pessoas que trabalhavam com isso, fui conhecer estúdios que faziam a dublagem,
E aí eu falei, poxa, eu vou entrar nesse mercado também. Aí eu fui correr atrás para fazer. Aí fui fazer o curso de teatro, porque para você ser o dublador você tem que ser um ator formado. Aí eu fui fazer e voltou tudo de novo, né? Aquele perrengue de sempre. Começo, aí, né? Começo, não tinha dinheiro para terminar o curso, eu tive que pagar o curso que era caríssimo para fazer, mas fiz, aí fui correr atrás, fui fazer. Foi aquele começo, você começa devagarzinho fazendo as coisas. E hoje, graças a Deus, estou aí trabalhando bastante. E novamente teve que roçar um ato, né? Porque é um mercado fechado, né? Um mercado fechado, que você tem que mostrar que você está a fim de fazer e tem que ter o talento né, para a coisa. Técnica, talento, disponibilidade. Talento, a sorte, tem um monte de coisa que, como no rádio, né, juntam. Senão você não consegue fazer. E qual foi o primeiro trabalho de dublagem que você fez, Renan? Errou também? Já chegou nervoso? Já chega, você fica muito nervoso, né? O primeiro filme que eu fiz, cara, era uma falinha, Falando com os Mortos, era o nome do filme. Ótimo início. E aí, mas era uma falinha bem pequenininha, então eu fiquei mal contente, falei, olha e tal. Sou artista. Mas o começo foi bem árduo e tal, foi bem difícil. Mandou o link para a mãe, para o pai, não, todo mundo, mas você já falou? Não dá nem tempo de ver, mas a fala passou. E não tinha tempo de voltar, né? Não dava nem tempo. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Hoje você é um conceituado, né, dublador no estado de São Paulo. Quais são os personagens que você faz, né, hoje dentro do History, do Netflix? Então, são vários, né? Bastante. Hoje eu dublo para a maioria das casas lá de São Paulo, eu presto trabalho, algumas do Rio agora, porque você consegue fazer remoto, né? O home studio a gente consegue fazer, então a tecnologia ajuda, disponibiliza isso. Mas eu fiquei por muito tempo, acho que uns 10 anos, 10, 12 anos, sendo a voz padrão dos billboards, né? Dos oferecimentos do History, do A&E e do I. Como é que era esse oferecimento, até para que o nosso ouvinte, nosso telespectador possa relembrar? Como é que era? Então, tinha os programas que tinham lá, Trato Feito, oferecimento, né, Mercadinho do Tonhão e tal. Então, todos os oferecimentos dos programas eu fazia. Faça um aí para a gente saber, Renan. O que você está falando? Lá você imposta a voz, né? Sim. Como é que é? Faça o oferecimento da Uniso aí para a gente, um merchan. Então, era Trato Feito, oferecimento Uniso, onde você aprende de verdade. Então, esse billboard que eles chamam, a gente sempre faz num tom um pouco mais alto, né, para você acabar vendendo o produto deles. Então, todos os programas tinham oferecimentos. E durante uns 10 anos, todos os oferecimentos eram na minha voz, de todos os programas que tinham. E os personagens, assim, qual que te marcou? Então, qual é o melhor? Você fala assim, não, esse aqui eu gosto muito de fazer. Cara, não tem aquele que marcou, mas tem uns importantes que ajudaram a dar uma alavancada na carreira, porque cada um tem o seu valor e tem a sua diferença, né? Eu fiz um que eu gostei bastante, que foi o Gotham, que eu dublo o Alfred, foi a terceira voz dele. E é o Alfred tomando conta do Bruce Wayne, que ele é um adolescente ainda, então é bacana que ele tem todo aquele trabalho dele de como um pai pro garoto e tal. Então esse foi bacana, esse deu uma deslanchada bem boa. E dá para fazer aí um pedacinho da voz? Porque a voz acaba usando a mesma voz que a gente usa. Entonação. A entonação que você usa um pouco diferente, você desce um pouco mais o tom de voz para falar, como a gente conversa no dia a dia mesmo, né? Então não tem grande diferença, não. Faça um pedacinho pra gente, para relembrar, para que as pessoas possam identificar isso. Deixa eu ver alguma coisa que ele falava. Não, patrão Bruce Wayne, eu não tenho mais nada a dizer. O que eu tinha para falar para você, eu falei. E desde que o seu pai me ajudou, eu tenho um carinho muito grande para a família Wayne. Então você não vai fazer isso. Era mais ou menos nessa brincadeira. Ele era mais um paizão para ele mesmo. Que legal. E aí foi fazendo. Dublei Mas tem outros personagens. Tem personagens. Né? Personagens diferentes que você precisa mudar um pouco a voz também. Desenho, se você deixa mais caricato, ou o personagem é mais bobinho, mais, né?
Você faz também muita voz para games, né? A gente grava bastante. Hoje é um mercado bem forte de game. Como é que é esse mercado? Conta aqui pra gente. Aí então, o game é uma dublagem também, só que a gente não vai dublar o personagem, a gente dubla a wave, né? A wave do som. Você acaba não vendo o personagem. Que é a onda só, né? É só a onda do som, Uhum. porque você ouve o original e aí você faz a sua dublagem em cima, com a intenção que você está ouvindo na voz original. Você pode dar uma palhinha pra gente de algum personagem aí que você está fazendo? Eu fiz um que a garotada gosta demais, que é o League of Legends, que eu dublo Jhin, que é um dos campeões que eles gostam bastante e tal. Aí ele tem um vozeirão pesado e tal, e ele é meio charlatão e tal. É um campeão, um assassino, mas ele é todo pomposo, todo, né? E aí você acaba usando a voz dependendo do personagem, dublê. E como é que é a voz desse personagem para as pessoas identificarem? Então, quer ver uma das falas que ele faz? Deixa eu tentar lembrar uma fala dele. Rapaz, tem hora que somem as coisas. Começa a pegar. A idade. Vou fazer 30 anos, a coisa fica um pouco mais cansada. Quantos personagens você faz hoje? Quanto que você já fez? Bastante, hein? Bastante. Não dá para contabilizar assim, não, porque a gente dubla todo, desde filmes mais fracos, como filmes muito legais, personagens bem bacanas, a gente dubla quantidade, né? Então, todo filme é dublado, todo game agora é dublado. Então, a gente faz muita coisa. Desde filmes legais pra caramba, como filmes que você fala, nossa, esse ninguém vai ver mesmo, mas tá dublado. Qual é a maior dificuldade, Renan, em fazer a dublagem? Hoje, no começo, hoje não tanto, mas no começo era desvincular esse lance do rádio. Porque o ator dublando é uma pessoa comum conversando, né? E no rádio a gente tem essa coisa do oba-oba, é tudo muito mais cantadinho, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? E aí? E na dublagem ou gravação de um comercial a gente fala o mais natural possível, né? Então, para desvincular isso, quando o personagem falava rápido, bem no começo, eu caía no rádio. Então ficava cantado e aquela coisa de locução mesmo. Então, para tirar isso daí foi um trabalho. Porque são coisas distintas, né? O rádio e a dublagem e a gravação de comercial são coisas distintas, separadas, né? É mais ou menos como a locução de uma loja de supermercado. Oi, minha amiga, vem aqui comprar, não sei o que lá. Você tem que trazer a pessoa ali para perto de você. E uma outra coisa que você está fazendo um institucional, fazendo um comercial de prefeitura, fazendo um informativo de alguma coisa. É outra linguagem que você usa, né? Outro estilo. E dá para ganhar dinheiro fazendo dublagem, Renan? Mais do que rádio? Cara, o rádio dá para ganhar, dá tudo. Depende do que você vai fazer, depende de onde você vai trabalhar, depende para quem você trabalha, você vai ganhar Hoje é muito diferenciado, né? Mas dá para ganhar dinheiro, dá para sobreviver. Acho que as coisas que eu tenho é graças ao rádio que me abriu portas e a dublagem, né? As gravações, a voz. Né? Que eu, graças a Deus, consigo sobreviver e ter as minhas coisinhas ao trabalho. Dá. Vai ser difícil, não é fácil, mas dá para você ter uma vida confortável, uma vida tranquila. Nesses 100 anos do rádio, a gente está falando muito do rádio, você largaria tudo para fazer só rádio? Se desse para pagar as contas? Se desse para pagar as contas, talvez, Luizinho, talvez. Hoje, porque, assim, eu gosto demais, tanto que eu voltei a fazer rádio, depois eu tinha parado um tempo, e voltei a receber um convite da Transcontinental, estou trabalhando lá atualmente, e voltei a fazer, eu gosto muito de fazer, mas eu tenho uma paixão pela dublagem também, que se não supre, não é maior que a do rádio, ela está ali, sabe? Então eu gosto muito, eu gosto de falar, então, desde pequenininho eu falo demais. Então, eu gosto não sei se eu abriria a mão de um pelo outro. Se eu conseguir juntar enquanto eu tiver saúde, eu vou juntar para ir fazendo de tudo um pouco. E até para ter o pé em duas canoas, né? Porque você nunca sabe, não depende só da gente, né? Não depende só do talento, depende de um monte de coisa, né? De repente você não está fazendo, troca-se, muda, uma mão de obra mais barato e às vezes você acaba ficando de fora também. O rádio é uma coisa maluca, porque no começo você não fazia porque você não tinha experiência.
Agora você tem muita experiência e dependendo da chefia, não é tão interessante, porque você pode tomar o lugar dele, entre aspas, ou dela. Então tem umas coisas, você sabe demais e tal. Então, Existe isso ainda até hoje? tem bastante, né? Tem bastante. Tem muito tapinha nas costas que não funciona. E a gente lida com gente, né? Com o ser humano. O ser humano é uma coisa complicada, né? O tapinha nas costas, às vezes, é só para ver o lugar mais então, macio. Para ver onde vai ser apunhalado. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, como tudo tem, né? Todo lugar tem. O ser humano é uma pessoa complicada. O ser humano é complicado. O Renan, nesses 100 anos do rádio, nós estamos comemorando, você já passou aí por vários perrengues, né? Passou fome, dormiu no chão, já foi demitido várias vezes, já né? Já saí também. Já saiu, pediu para sair, já teve problema aí com equipamento, passou, né, também essa transição da tecnologia analógica para o digital. O que você espera do rádio, do sistema de comunicação, do jeito de falar do rádio para os próximos anos, para os próximos 100 anos de rádio no Brasil? Então, cara, eu ouço muito que o rádio vai acabar. Isso você ouve até de colegas, né, de trabalho, então o pessoal que está envolvido no trabalho. E eu ouço isso desde que eu comecei a fazer rádio, né, que o rádio vai acabar, que vem a internet vai acabar, que vem aí, né, os canais de streaming vai acabar, tudo vai acabar. E o rádio está aí firme e forte. Eu acho que o rádio ele vai sempre se moldando, né, cara? Ele vai se adaptando, ficando conforme é a música, né? O rádio dança. Eu acho que o rádio ele vai se adaptar, a linguagem vai se adaptando, é tudo muito mais rápido. Hoje o rádio está com imagem, o rádio está chegando até o adolescente que tem a internet, né? A tecnologia à disposição, e para eles é tudo muito mais fácil. Então o rádio ele vai se adequando a isso, né? Eu acho que o rádio vai ficar uma coisa meio rádio e televisão, tudo ao mesmo tempo, uma coisa só. O rádio com imagem, né? Que é o que está virando mais. E perder um pouco esse brilho de não saber quem é o locutor? Então, eu acredito que sim, né? Mas aí as pessoas vão se adaptando também, né? Então, a maioria das rádios, pela internet, você fuça lá no YouTube, você vai achar o locutor que você quer, vai ter fotos, né? Vai ter alguma coisa que alguém postou ou ele postou, então já não é mais escondido nada, né? Tinha aquela magia, quem será o locutor? Hoje eu acho que não, hoje você tem que fazer a barba para parecer bonito ali, a tem que pentear o cabelo. Né? Você fala, nossa, é esse fulano aí. Já não tem mais, a pessoa já sabe, e esse daí é estranhinho. Já tem que ir maquiado, né? Já tem que ficar bacana. Mas eu acho que o rádio está sempre forte, e as pessoas vão continuar ouvindo, porque o rádio, onde você quiser, você vai ouvir, né? No celular você ouve o rádio, você pode ouvir o rádio onde você estiver. Se estiver em Marte, você vai ouvir o rádio. Então é um companheiro e ele é rápido para tudo, né? A informação chega primeiro pelo rádio. A música tem que tocar no rádio, pode fazer sucesso no YouTube, mas se não tocar no rádio, a coisa parece que não anda ainda, né? Eu acho que é difícil. O rádio acabar, eu acho que não. Ok, falamos aqui com Renan Gonçalves, locutor, dublador, um dos caras mais completos do rádio do Brasil, que é da cidade de Sorocaba, trabalha e mora hoje em São Paulo, mas veio aqui à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua história. Nós queremos agradecer, viu, Renan, por você ter vindo aqui, disponibilizar aí uma manhã do seu dia, que não é muito barato, né? Depois vai pagar o almoço, o jantar, tá tudo certo. Sai muito caro essas visitas aqui, mas tudo bem. Queremos agradecer imensamente nós do Laboratório de Comunicação, Rádio e Televisão, toda a equipe do Labicom que está envolvida nesse projeto. Quero agradecer a sua visita aqui, desejar sorte aí nos seus projetos e que tenha vida longa e traga muitas alegrias, ainda muita comunicação para as pessoas que estão do outro lado da caixinha. Não, se Deus quiser, a gente vai continuar. Eu fico feliz quando você me convidou e tal. Eu falei, puta, vamos armar um horário, vamos ver um esqueminha na agenda para a gente poder ir. Vai ser um prazerzão passar muita informação para a rapaziada. E a dica que eu dou é a seguinte, velho, não desanima não, você vai ouvir muito como eu não falei aqui, mas eu ouvi muita gente dizendo, olha, você não vai chegar onde eu cheguei, você não vai conseguir fazer o que eu fiz. Eu falei, tá bom, né? Se eu conseguir 10% vai ser legal. Então você vai ouvir muita coisa ruim, mas acredita em você, corre atrás,
persiste, porque se você não acreditar, o outro amigo não vai acreditar. Faça suas coisas, conversa você e Deus, você e vai embora. Mete as caras que a sorte vai sorrir para você. Tem que ter persistência, que a coisa funciona. Muito bom. Renan Gonçalves, falando aqui nos 100 anos de rádio, esta homenagem da Uniso, do Labicom, para todos os radialistas do Brasil. Abraço, valeu!